Saudações, eu sou William Moraes e ignorem a minha cara de exaustão, porque eu tenho evento amanhã, dia 17, que na verdade hoje, se você está vendo o vídeo no dia que eu publiquei, e no dia 18, ou seja, sábado e domingo. E para isso eu trabalhei muito até chegar aqui. Mas hoje é sexta-feira, dia 16, e mesmo assim eu vou fazer o vídeo de amanhã. Eu vou ler aqui um relato e comentar. Na verdade, um relato de três. Eu escolhi apenas uma parte, um dia só, porque são 3 dias seguidos. Eu vou comentar por alto os 2 dias anteriores e vou focar no que eu escolhi por causa da mensagem que levanta, a questão que é levantada. E aí eu comento cada parte que eu for lendo. Eu vou tentar fazer isso com algum raciocínio claro, porque eu estou realmente assim, exausto. Mas só mais 2 dias. A partir do dia 19, o trabalho volta apenas para 120% da minha capacidade. Aí vai ser tranquilo. Então, vamos lá. Eu tenho um relato aqui que é de agosto, dos dias 15, 16 e 17 de agosto. Foram 3 dias seguidos. Vou comentar bem por alto aqui, ó. Dia 15, eu tive uma experiência lúcida bem dessas que eu já comentei aqui, já tenho mais de 40 aqui relatadas, quase 50 que eu, na verdade, escritas que eu não relatei aqui no canal, mas essa é uma daquelas na qual um ser se passou pelo meu amor e eu me livrei dele. E percebi que não era o meu amor mesmo, era até monstruoso, assim, porque depois eu acabei tirando essa máscara. Vou até comentar mais ou menos, porque vou ler não, tá? Vou resumir bastante. É, a criatura, eu me desvencilhei dela e ela mesma, me desvencilhei assim, eu me afastei dela e aí ela falou, ó, oh, você conseguiu se livrar, como se fosse algo assim muito bacana da minha parte, como se estivesse celebrando comigo, e era a voz do meu amor. Eu olhei para trás, era ela, mas não era. Eu cheguei perto desconfiado, era o próprio ser que tinha tentado me sugar o pescoço. Eu senti a presença, mas ele estava invisível e me afastei, sabia que tinha alguém ali. E aí escutei como se ela falasse: "Ah, você se livrou, nossa". E ela falou: "Vem cá, vem". Eu cheguei perto e falei: "Não, você não é o meu amor". E aí aquela coisa de focar no rosto, né? Eu segurei ela para não fugir e eu tirei a máscara dela como se fosse uma, que na verdade não foi uma máscara. Eu tirei a criatura de dentro deste corpo, dessa embalagem que ela tinha, né? E era um ser que, nossa, tinha tantos dentes como se fossem piranha, sabe aquele peixe? E aí eu tirei esse ser e cuidei dele, enfim. Tentei, né, ajudá-lo, emanar energia, essas coisas assim. Esses bichos tentam morder a gente, e enfim, é um treco meio louco. Isso foi no dia 15 de agosto. No dia 16, eu tive uma outra experiência que também teve assédio e, e eu consegui me livrar. Dessa vez foram vários, também não vou relatar muito não, só comentar por alto que eram tantos que voaram para cima de mim, grudaram em mim, eu fui tirando, eram muitos assim. Parece que eu ia tirando e outros iam pulando, assim, montinho, sabe? E eu falei, vou ficar aqui até. E eu consegui tirar todos. Você vai sentindo, ficando mais leve e tal. E eu saí depois disso, eu fui para muito mais lugares. Eu percebi que eu estava fora do corpo neste momento, porque foi um momento de lucidez que eu fui fazer a varredura para saber se tinha alguém perto de mim. Alguém, né, grudado em mim. E depois disso, eu saí para algum lugar que eu não me lembro, e eu sei que foi no meio da noite, que é meio raro. E eu não lembro o que aconteceu depois, anotei aqui que eu não lembro, porque realmente aconteceu muita coisa. Eu sei que aconteceu muita coisa, mas não trouxe para o cérebro. Não, não coube nesse HDzinho aqui. Ficou no HD externo mesmo.
Agora o dia 17, que é o dia que eu queria realmente comentar, porque esse aqui já traz uma coisa diferente, uma artimanha mais elaborada da tentativa de assédio. Uma falsa marina trouxe duas moças, e eu sei que era falsa depois eu descobri, né, porque eu contestei a situação. Uma falsa marina trouxe duas amigas e as três começaram a insinuar um convite a atividades sensuais. E até que começamos, embora eu tenha ficado um pouco receoso, porque é, eu, eu sou uma das pessoas mais safadas deste planeta. Eu não nego isso, até já comentei bem por alto assim. Mas eu não sei se eu tenho muito interesse de fazer, né, uma atividade dessa com, com muitas pessoas, com muitas moças, porque eu não sei se eu ia conseguir dar a devida atenção a todas elas, né? E eu tenho essa questão de querer muito pela moça em questão. Mesmo assim, era uma experiência que seria inédita e eu falei, flertei com a possibilidade, até porque não é só argumento que tem fora do corpo, não. Há uma indução ali do ser, né, que no caso estava na forma de uma pessoa com quem eu tenho esse tipo de atividades. Então, eu considerei a possibilidade, mas eu suspeitei. E só falando aqui que eu falo sem nenhuma vergonha, porque eu não acho que tem que ter, eu realmente sei que muitas pessoas julgam e tem muita coisa de religião em cima, porque é uma coisa meio medieval até, né, que é corpo versus espírito, sendo que está tudo junto, indo mais além, né, se você for pegar ali o lado mais da Índia, onde o Tantra, né, já era estudado há tanto tempo atrás, enfim, é uma coisa que sempre estava junto, a comunhão. E eu realmente orgulharia Freud, porque a minha libido despertou antes da minha consciência se firmar aqui, basicamente. Eu comentei no vídeo anterior, né, que eu comecei a desenhar, eu desenhava e a professora me abraçava, espremendo meu rosto, né? E eu, caramba, vou desenhar mais. E você pode pensar, não, mas você tinha 5, 6 anos? Com 5, 6 anos eu já estava nessa vida de safadeza há muito tempo. Minha família era complicado. Banho quando criança, eu sei porque eu lembro de fragmentos, inclusive. Ninguém queria me dar banho, porque, né? Tinha que lavar, né? E eu achava interessante o negócio todo. Então, eu quero dizer que, assim, sim, eu tive uma vida nesse aspecto muito peculiar, eu acredito. Sempre fui muito precoce, talvez, mas, assim, de um certo ponto, pelo fascínio da coisa em si, da energia, mas sempre atento a este fato, eu nunca me perdi nisso. Não quero fazer disso aqui o tema, né, porque já seria polêmico e vai estender demais, mas eu quero dizer que eu quero lembrar que eu, como homem, fui ter relação com uma mulher aos 26 anos, o que também é raro. E isso porque eu estava me estudando. Já falei que não foi por falta de convite. E convite de moças realmente atraentes. Mas eu queria me conhecer completamente. Para mim sempre foi uma meditação, sempre foi uma conexão comigo mesmo. E só aos 26 anos que eu falei, ok, eu agora acho que eu estou pronto para tentar isso com alguém de confiança, né? E foi o que aconteceu. E atualmente eu falo para vocês, acho que ninguém nessa vida fez mais sexo que eu. E apesar de ter começado tarde, eu compensei por vidas, talvez. Mas não com tantas pessoas, dá para contar numa mão. E as moças, e mesmo assim, duas delas, muito pouco, assim, muito, muito pouco, praticamente não conta.
na minha cabeça, mas com 3 delas, realmente, bastante. E acho que é isso, eu até considero que eu já vivenciei isso plenamente a ponto de eu não preciso mais, mas não deixa de ser agradável, eu posso. Então, atualmente eu acho que eu não devo, aliás, eu tinha um senso assim de querer fazer pelo... É muita coisa, tá? Vou colocar aqui que talvez vocês reavaliem a conexão de vocês com o tema ou olhem como uma pessoa realmente pode avaliar uma coisa, seja ela qual for, de vários aspectos. Eu tinha uma questão de, primeiro, eu sempre parecia que eu validava a minha existência fazendo com que o outro se sentisse mais vivo. Então, isso era uma coisa que eu percebi e que eu percebi que eu tinha que trabalhar. E já falei disso aqui, eu sou artista, eu quero deslumbrar, seja eu como uma pessoa num lugar fechado, seja eu num palco para um monte de gente. Eu estou tocando ali partes de outros corpos das pessoas, porque a gente fala de corpo físico, mas tem o corpo mental, tem o corpo emocional, o energético. Já foi? É um filme, um espetáculo que você se arrepiou todo? Então, você está sendo tocado. Só que, como venderam essa ideia de pecado, e muita gente comprou, porque é martelado ali desde a da infância, né? A semente é plantada, é muito difícil extirpar isso. E então, parece que é absurdo, mas não na minha opinião. Eu acho que eu precisava viver tudo que eu vivi, era bom para mim, não era só fazer ser bom para uma moça, não era, enfim, eu me sentia bem indiretamente e diretamente. Era maravilhoso nesse aspecto. E eu já separei essa questão de, eu acho até que tem um débito dos homens com as mulheres, porque, vamos ser bem honestos, a maioria dos homens não sabe fazer isso, não é preparado para isso, não se estudou o suficiente para isso, então não consegue fazer uma mulher entrar em contato com ela mesma, com a essência dela, porque cada carícia, cada convite é um convite, né, para ela se aproximar dela mesma, para abrir essa conexão e ela ver o quão maravilhosa, esplêndida, poderosa ela é. Então, eu sei que tinha essa questão também de meio que compensar o que eu podia, da minha parte, né, o que o mundo não faz, mas, como eu disse, não foram muitas. Mas as moças com as quais eu tive contato, principalmente 3 delas, foi realmente bastante esclarecedor em vários aspectos. E hoje em dia eu tenho muita certeza de que eu não sou o que eu faço. Eu sou quem faz. E um dia eu não vou conseguir fazer, porque esse corpo não vai conseguir, seja apresentar, fazer os malabarismos corporais, seja essa intimidade com outra pessoa. Então eu estou muito bem resolvido com essa questão. Se eu falo do tema, parece que, né, eu tenho um apego muito grande a isso, mas aqui mesmo, nessa experiência, mostra que, assim, eu considerava a possibilidade mais como, tá, ok, nesta vida aqui, né, porque outra vai saber, eu não tive essa experiência e falei, considerei a possibilidade. Só que eu suspeitei da coisa toda, até porque eu realmente estava decidindo. Mas, enfim, eu acabei contestando e vou voltar aqui para o relato. Ah, eu realmente cheguei a entender, veio uma lucidez muito alta e eu percebi que a falsa Marina era uma mulher falsa, né? Era um espírito qualquer. E eu cheguei a sorrir e falar, então, isso aqui não vai acontecer. Eu sei onde eu estava, tá? O lugar. Não vou ficar descrevendo igual tá aqui, não. E a falsa Marina saiu de cena, ela foi embora por ter sido descoberta e as outras duas não. E essa que é a parte interessante. Foi quando eu entendi, porque eu as avaliei, e eu entendi que elas estavam fora do corpo.
eram pessoas que dormiam. E a razão dessa falsa Marina, que é a pessoa com quem eu tenho conexão e por isso serviria de ponte, levou essas duas exatamente para tentar me ludibriar de forma mais realística, porque se eu suspeitasse e avaliasse essas moças apenas, eu poderia ter achado que valeria a pena a situação. E ela, a outra, né, que escapuliu, tanto que ela escapuliu ali, ela tentou, mas não conseguiu. Então eu passei a tentar convencer essas duas de que elas estavam fora do corpo. E elas duvidaram, elas riam, não entendiam, achavam que eu estava brincando. Quando você conhece uma pessoa no lugar, sabe? Você conhece a pessoa, está conversando, e é o que parecia para elas, e elas me acharam interessante e tudo mais, e eu comecei a falar muito relaxado que a gente estava fora do corpo, e elas acharam que eu estava brincando. E eu sorrindo, porque eu estava muito lúcido, eu cheguei a falar: olha, eu vou mover algo com a força da minha vontade. Se eu fizer isso, vocês acreditam? Elas se entreolharam, riram ainda mais e eu movi algo trazendo para minha mão. E elas se surpreenderam, mas disseram que podia ser um truque de mágica, que elas já viram isso em vídeos. E disse que podia, e eu disse que podia confirmar com elas depois, quando elas acordassem, se elas me falassem algo que só elas sabiam de si mesmas e me passassem números de telefones que eu tinha esperança de decorar. Assim, eu as procuraria no mundo material e falaria para elas algo que só elas sabiam. Ou seja, eu ligaria e falava: seu nome não sei o quê, você tem um segredo que é esse. Eu vou te contar por se acaso ela não lembrasse, né? E provavelmente não lembraria. Para tentar pelo menos validar a experiência. Elas disseram que tá, podia ser, né? Mesmo assim rindo, não levando a sério. E a minha preocupação era eu decorar 2 números de celular. Então eu peguei um papel e caneta plasmado, porque estava numa casa e se eu ficasse olhando para o número escrito seria mais fácil de decorar. Eu até sei qual é a casa que eu estava, não preciso falar aqui. Então eu pedi para escreverem, mas elas estavam enrolando para falarem os números e por receio, aquilo que eu falei, como se tivéssemos nos conhecido muito rapidamente, e eu estava pedindo o número de telefone delas, parecia um argumento. Não, me dá o número de telefone de vocês que eu vou... Entenderam a artimanha do negócio todo? E aí eu senti que eu podia acordar a qualquer momento, até porque o cenário mudou um pouco. E eu pedi para elas serem mais rápidas. Eu senti o cenário mudar como se estivéssemos saltando de camadas. E o cenário mudou para algo muito ruim. Para vocês terem ideia, seres como lesmas escuras, em vários tons e tamanhos, rastejavam pelas paredes e chão. Enchia, cheios. E em vários tons e tamanhos, rastejavam pelas paredes e pelo chão, e eu pensei: droga, eu tenho que tirar essas moças daqui. Eu não posso acordar e deixá-las aqui. Mas eu tentei mesmo assim pegar os números de telefone enquanto eu puxava elas pelas mãos e a gente tentava se deslocar do cenário. Mas eu não cheguei a pegar no número completo, até porque estávamos tentando sair desse lugar e estávamos descalços. Eu tentei me mover ali e era difícil não pisar nas coisas nojentas e rastejantes. Eu não sei se eu já comentei aqui que isso já aconteceu antes, sempre estou descalço. Até fiquei na dúvida se eu já fiz esse relato, não fiz não, né? E eu desisti de pegar os números para elas, falando para elas que nós tínhamos que acordar, que elas tinham que acordar. Eu queria que elas acordassem antes de mim, para eu ter certeza que elas não ficaram ali e que elas não foram usadas de novo. Não tinha jeito de pegar número nem nada. E elas estavam sem entender nada. Mas antes de eu pensar em alguma forma de ajudá-las, eu acordei. Ajudá-las realmente. Provavelmente elas acordaram em algum momento. Eu tentei voltar mesmo assim e voltei para outro lugar. Eu acordei mesmo, mas eu não me mexi. E aí eu tentei voltar, mas eu fui para um corredor estranho que dava para uma porta. Um corredor entre duas construções, aí não tinha nada em cima. Num beco,
parecia um beco, assim, estranho. E era tudo sujo, feio, e quando eu entrei numa salinha de uma porta, né, atrás de uma porta, apareceu uma moça em outra porta lá dentro, que levaria para outro lugar, dizendo: a doutora já vai te atender, só me seguir. O lugar era muito bagunçado, parecia que estava em obras, mas abandonado, assim. Eu bufei um riso e falei: sem chances. Eu já conheço esse lugar e me veio essa memória. Eu realmente sabia que lugar era aquele e o que tinha lá dentro. A mulher não falou mais nada, enquanto eu analisava o lugar, que na minha memória tinha uma saída no canto do alto da parede, que fica até difícil de explicar agora, porque a porta fechou e eu não conseguia abrir. Estou tentando resumir aqui porque já está ficando grande esse vídeo. E eu ainda tenho muita coisa para fazer para o evento de amanhã. Acreditem, não acabei não. Então, tinha uma parte no alto, que é como se tivesse um forro, mas não tinha um forro. Então tinha a parte de cima e tinha sei lá, uns 45 centímetros, 50, não, menos, 40 centímetros, onde eu podia me arrastar e sair. E eu sabia que tinha essa parte. E eu volitei, flutuei e me inverti para ficar no teto, andando no teto. E eu andei para olhar a saída. E ela estava entulhada de coisas. Eu lembrava que tinha essa saída. Mas estava cheia de coisas e eu entendi que eu não conseguiria sair por ali. Voltei para a porta de entrada e forcei um tanto mais e consegui abri-la. Não estava trancada ou eu não aceitei mais que estivesse como antes. O corredor agora estava cheio daqueles seres rastejantes pelo chão. O lugar que eu apareci. Eram duas paredes, em vão entre construções, não tinha teto. Então, eu corri onde não tinha tantos bichos, né, tentando não pisar, e volitei para sair voando, escapando por cima, né? Voei e vi a minha rua e eu desci, voltei para casa, mas antes de entrar no meu quarto, eu olhei para trás e vi um monstro gigante, feito desses seres rastejantes que se moviam nele, caíam, pingando enquanto ele andava. Me lembrou agora, não sei se vocês já assistiram um desenho do estúdio Ghibli, como é que era o nome daquela princesa lá? Princesa Mononoke? Parecia muito aquele ser, um ser corrompido. Não tem uma coisa dessa? Eu assisti isso em 2007, depois, acho que foi 2007, depois eu vou assistir de novo, 2005. E ele falou meu nome nitidamente, numa voz gutural. Eu falei: eita. Olhei para trás e pensei: eu encaro esse monstrão. Era muito alto, tinha, sei lá, 7, quase 10 metros de altura. Eu pensei: eu encaro ou eu ignoro? E eu resolvi ignorar, porque qualquer coisa que ele me dissesse, sei lá, poderia ficar no meu subconsciente e isso seria pior para mim. Então eu confiei que ele não ia me alcançar na minha casa. E assim que eu entrei, eu acordei sem me ver encaixando ou deitando na cama. Assim que eu passei pela porta, eu já fui... acordei. Então, eu queria comentar aqui uma coisa a respeito dessa experiência, que eu já tentei pegar telefone de pessoas fora do corpo para validar depois. Já decorei o número inteiro. E aí eu adicionei no WhatsApp para ver se aparecia, porque era uma mulher. E aí apareceu uma foto de um senhor de idade com um nome nada a ver. E aí eu nem entrei em contato. São muitas possibilidades. Primeiro, pode ser que seja de uma outra realidade. A pessoa vive numa outra realidade física, muito similar a essa aqui, universo paralelo, o que quer que seja. Porque isso já aconteceu também com um casal de irmãos que me falaram nomes e que morreram no acidente, que se eu pesquisasse eu acharia, não achei. Então, existe essa possibilidade de universos paralelos e coisas assim. Mas pode ser que uma vez funcione. Assim como já funcionou com a minha irmã. Essa questão de lembrar o que aconteceu do lado de fora, poucas pessoas lembram. Mas um dia eu perguntei à minha irmã, casualmente, porque já tinha perguntado várias vezes para muitas pessoas.
E ela lembrou, tanto que tem relato. Vou até deixar no final, naqueles videozinhos que aparecem aqui, para quem não viu, quem vai chegando e vai vendo os últimos vídeos, né? Tem aqueles mais antigos. Tem, sei lá, quase 100 vídeos aqui no canal. Pesquisem a playlist, sempre está na descrição, tá? Todas as informações que vocês precisam estão na descrição. Tem gente que fica perguntando qual é meu Pix, qual é e-mail para contato, né? Caixa postal, tá tudo na descrição. Então, não consegui essa confirmação, até porque eu não peguei esse número dessa vez, mas também não era garantia que eu fosse conseguir confirmar com essas pessoas o que isso aconteceu. Agora, por que que essa mulher levou outras mulheres para mim lá, né? Provavelmente, se nos envolvêssemos, geraríamos uma energia e ela tiraria energia dessas 3 pessoas. Isso acontece não só para isso, tá? Acontece para outras coisas também. Tem outro relato que acho que eu vou falar disso, porque eu já falei de ectoplasma, né? Teve um lugar que me levaram e tinha um monte de gente lá, induzida como se estivesse num restaurante, que elas tinham que comer, mas elas sentiam isso antes, né? Tinham que tirar. Então, as pessoas estavam roubando essas energias, acredita? Como se fosse um restaurante. Vou explicar melhor isso um dia. Tem tanto relato aqui para eu fazer, né? Mas eu estou intercalando relato e perguntas e respostas, que também é bem importante. Eu queria até aprofundar em algumas perguntas e respostas do vídeo anterior, mas eu faço isso na próxima vez. Fora isso, acho que vai ser isso por hoje. Eu realmente estou numa correria muito grande, me desculpem. Nossa, tem 2 semanas, eu fiquei 15 dias sem ver minha sobrinha. Eu passei na casa dela no domingo, eu a vi no meio da semana, acho que teve feriado, né? No dia 8. Eu a vi muito pouquinho porque eu estava fora de casa numa ação e aí a minha irmã falou que ia levar ela na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte, que é uma praça onde eles colocam muitas luzinhas. E eu queria vê-la vendo as luzinhas, né? Filmar e tal. E eu consegui chegar lá nos últimos 15 minutos, assim, que elas já estavam indo embora. Aí brinquei um pouquinho com ela, me pediu para ir para casa dela com ela. Por favor, por favorzinho, de cortar o coração. Até fui, né? Peguei uma carona com eles, porque ela mora num bairro vizinho, aqui bem perto da minha casa. E ela queria que eu ficasse com ela na casa dela. Aí fui lá no domingo, agora passado, só um pouco também, no fim da tarde, porque teve evento e tal. E não vou vê-la nesse fim de semana, enfim. Tô numa correria louca. Aqui eu vou deixar a Praça da Liberdade aqui, fica bonitona. Vou colocar fotos aqui para vocês verem, ó, em algum lugar, as fotos deste ano, dessa Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte. Então é isso. Natal, provavelmente eu vou falar alguma coisa sobre isso aí nos próximos vídeos também, sobre essa energia de fim de ano, essa coisa toda, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu não vou nem editar esse vídeo, ele vai ficar inteiro assim. Nem sei direito se eu devia falar muita coisa que eu falei, não vou reavaliar, vai ser assim. Vai ficar desse jeito, da forma mais honesta que eu posso, confiando que vocês vão entender que há várias formas de entender uma coisa que eu respeito, tá? É uma questão de cada um tem uma série de vivências e razões para enxergar a coisa como enxerga. É só isso que eu gostaria que vocês soubessem. Existem motivos para cada pessoa ser como é e, e nada é o que a gente interpreta de imediato, não, tá? Muita gente fala algumas coisas aqui que eu falo, olha, se a gente fosse conversar realmente sobre o assunto, vocês iam ver que não é bem assim. É muito mais profundo, tá bom? Muito obrigado. Hasta.